A paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos em alta voz e bom som, e dizer para o Senhor também nessa noite, que eu dependo inteiramente do Espírito Santo de Deus. Inteiramente do Espírito Santo de Deus. Eu quero que a igreja nessa noite colabore comigo, me ajude a pregar, me ajude, ficando ligado, adorando, pedindo, Senhor, fala comigo. Você não veio aqui para me ouvir, mas você veio aqui nessa noite para ouvir o que Deus quer falar contigo. E diga assim, Senhor, o que tu queres falar comigo? Digam, Senhor, o que tu queres falar comigo? Usa a tua filha para falar comigo. Amém? Usa a tua filha para falar comigo. Amém? Se eu passar das 9, vocês levantam uma plaquinha aí, tá bom? Das 9. Não se assuste com a palavra que nós vamos ler. Porque eu quero muito, eu desejo muito, eu pedi muito ao Senhor que Ele falasse com a igreja tudo que Ele falou conosco. Amém? Marcos 5, nós vamos ler apenas alguns versículos. Marcos 5. Essa mesma palavra você vai encontrar em Mateus, essa mesma palavra você vai encontrar em Lucas. E para quem gosta de ler Bíblia, aproveita aí para estar revisando o Novo Testamento. Revisando, amém? Vamos lá? Está no Data Show? Marcos 5. E chegaram, todos acharam, de glória a Deus? E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. 2. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Amém? Vamos agora para o 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vamos então para o 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, a que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Agora vamos para o 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pode sentar dando glória a Deus. Pode sentar dando glória a Deus. Pode sentar dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Não para de dar glória a Deus.
Glórias, glórias ao teu nome. Irmãos, a princípio eu também tomei um susto. Vejam só, hoje é o último dia do mês de maio, é até aniversário da minha mãe, se ela estivesse viva, né? Meu coração aperta, né, Cleusa? Mas o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações e nós pedimos ao Espírito Santo para falar conosco. E que você fique atento para ouvir o que Deus quer falar. Eu já ouvi essa pregação tantas vezes. Mas creiam que o Espírito... Amém, irmãos? Me ajudem. Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. Ela é muito conhecida, né? E a gente sempre viu como verdadeiramente, um grande milagre, dentre tantos outros milagres que Jesus já fez. Jesus passou para outra banda do mar, né? Seu barco atravessou o mar e ele foi para o outro lado do mar. Ao chegar lá, alguém veio logo ao seu encontro. E quem veio ao seu encontro foi um homem que estava grandemente atribulado, endemoniado. E ele procurou Jesus. Quando ele procurou Jesus, logo que Jesus desceu, os demônios se manifestaram e perguntaram a Jesus: você veio nos atormentar? E Jesus só falou: saia dele. E o demônio falou assim: então, pelo menos permite que a gente entre naquela manada de porcos. E Jesus permitiu. E eles entraram na manada de porcos, e os porcos desceram um monte abaixo e caíram todos no mar, e era uma média de 2.000 porcos. E os cuidadores dos porcos ficaram assombrados. Estou sendo clara? Acompanhe o raciocínio. E o endemoniado andava nu, vivia no sepulcro, no cemitério, vivia lá. Irmãos, em uma pior situação possível. E quando ele disse que era uma legião, eu encontrei na Bíblia e também ouvi que legião, 6.000 tipos de demônios. Então, uma situação muito séria. E, caminhando aqui, esse texto vocês já viram, né? Que o endemoniado foi liberto. Mas duas coisas são muito fortes nessa noite para a gente pontuar. O endemoniado foi liberto. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o que fora endemoniado, que deixasse ir estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Irmãos, isso nos deixa assim, numa reflexão. Geralmente, todas as pessoas que Jesus encontrava, ou na sua grande maioria, ele sempre dizia, fazia alguma coisa e dizia: segue-me. Segue-me. Ele sempre disse isso, segue-me. E você vai encontrar isso várias vezes. Ele encontrou com Pedro e André, que eram pescadores, e ele disse: vem para ser pescador de homens comigo.
Deixa aí essa pescaria. Vem ser pescador de homens comigo. Ele encontrou com Tiago e João, que estavam consertando as redes, os barcos. E ele disse: vem, João. Vem, Tiago. Vem. Né? E eles deixaram a rede e foram seguir a Jesus. Quando ele encontrou com Filipe, ele não fez arrodeio. Ele foi direto e disse: Filipe, segue-me. Quando ele encontrou com Levi, também chamado de Mateus, que estava na coletoria de impostos, né, que era muito rejeitado pela sociedade, ele falou com Levi e disse: deixa isso aí e segue-me. E todos deixaram e foram e seguiram. E porque com o gadareno ele disse, o gadareno se ofereceu para ir, se ofereceu. Jesus, deixa-me eu ir com você. E ele disse, não. Vai para a sua casa. Não é estranho? Olha, irmãos, eu quero fazer uma retrospectiva com vocês. E perguntar para cada um: como estão as nossas casas? Hoje é o último dia do mês de maio, onde nós tentamos, de uma forma suave, celebrar o mês da família. E fizemos aquele dia de oração. E nós temos certeza absoluta que aquele dia de oração moveu o coração de Deus. E o Senhor ainda está falando. E Ele vai continuar falando. Como estão as nossas casas? Você já imaginou como estava a casa daquele gadareno? Você já pensou um pai, um filho, um esposo, morando no cemitério, nu, dormindo nos sepulcros? Aquela casa estava desprovida de alegria, né? Como estavam aqueles filhos, aquela esposa, aquela casa? E nós imaginamos que cada vez que ele aparecia, devia ser um tormento. Porque um endemoniado com 6.000 entidades demoníacas, vivendo em um cemitério, dormindo sobre os sepulcros. Aquela família, com certeza absoluta, irmãos, estava passando uma das fases mais difíceis da sua vida. Com certeza, existia uma cama vazia daquele homem. Com certeza, existia um prato todos os dias vazio daquele homem. Com certeza, devia ter uma cadeira onde ele se assentava, que estava vazia. E eu te pergunto, como está a tua casa? Eu creio que aquela situação era uma situação assim bem extrema, né? E graças a Deus que aqui nós não temos nenhuma situação tão drástica como aquela. Mas a gente sempre tem alguma dificuldade. Mas aquela dificuldade é tão séria que ela nos ensina nessa noite a agradecer
porque a nossa dificuldade é um pouco menor. Agora eu quero dizer para vocês, não existe casa perfeita e nem existe família perfeita e nem a do pastor, e a minha, e a nossa. Porque lá a gente tem também muitas dificuldades. E ainda temos as dificuldades grandiosas espirituais. Não existe casa perfeita. Não existe família perfeita. E se você ver e acompanhar famílias perfeitas, que não tem problema, que não tem tristeza, que não tem luta, que é só amor, não segue mais não. Porque isso é um espírito de engano. Porque não tem casa perfeita. Espírito de engano. E quando a gente olha, a gente ganha um espírito de ciúme. E fala, por que a dela é tão boa e a minha não é? Então, vamos deletar esse assunto, tá? Deleta. Deleta porque não é verdade. É mentira. É espírito de engano. Não existe nenhuma casa, nenhuma família, nenhum perfeito. Até porque o Senhor diz que é na dificuldade que nós somos aperfeiçoados. É na dificuldade que nós aprendemos a orar e jejuar. É na dificuldade que a gente busca uma solução. É na dificuldade que a gente cresce espiritualmente. Então, a dificuldade vai permanecer. Umas maiores, outras pequenas, mas todas pequenas diante do Deus que nós servimos. Como está a sua dificuldade? Pequena, porque o meu Deus é grande. Pequena, porque o meu Deus peleja por nós. Pequena, porque o meu Deus é soberano, é grande, é maravilhoso, é forte, é tremendo. É igual, não existe outro. Então, irmãos, eu volto a perguntar, como está a sua casa? Como está? Como está a sua família? Como está a minha? Como está a nossa casa? Irmãos, se a gente não tem um problema financeiro, a gente tem uma dificuldade no trabalho, a gente tem uma dificuldade com o filho, a gente tem uma dificuldade com a mulher, a gente tem uma dificuldade com o homem, a gente tem uma dificuldade com o vizinho, a gente tem uma dificuldade... Todas pequenas, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente tem uma dificuldade de relacionamento, a gente tem uma dificuldade de diálogo, a gente tem uma dificuldade porque a gente queria que todos da nossa casa estivessem adorando a Deus. A gente tem uma dificuldade porque a gente luta para que as pessoas que a gente ama entreguem sua vida para o Senhor. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós temos uma dificuldade. Às vezes estamos com alguém doente, estamos com alguém na UTI, às vezes está alguém com uma doença em tratamento, às vezes tem alguém que tem dificuldade para entender o que é servir a Deus, isso também é dificuldade. Tem uma dificuldade para compreender a grandeza do Senhor e a pequenez nossa, isso também é dificuldade. Mas, irmãos, diante da dificuldade daquela casa, a gente aprende que a gente não pode murmurar. Nós não podemos murmurar. Porque aquela dificuldade era terrível, viu? Terrível. Mas, vamos refletir? Por que Jesus não permitiu, ele se ofereceu para ir com Jesus, e Jesus falou, não, você não vai comigo, não. Você vai para a sua casa. Repitam comigo. Você vai para a sua casa. Irmãos, é para dizer para mim, que eu já meditei, para dizer para você, nossa casa é algo especial
aos olhos do Pai. Nossa casa é projeto de Deus aos olhos do Pai. A nossa família foi o primeiro ministério que Deus criou lá em Gênesis. Nossa casa é importante, é importante, é importantíssima para o Senhor. É tanto que Ele não quis que o gadareno fosse seguir, mas quis que ele fosse para casa. E a gente imagina ele chegando em casa e a família assombrada, né? Já está vindo. Meu Deus. Quem sabe até os vizinhos já está vindo. Mas ele chegou de forma diferente. Recantarás, te canto e Deus. Ele chegou diferente. Ele chegou e todos assustados com medo do endemoniado, e chega o homem liberto. Chega o homem vestido. Chega o homem, como diz aqui, lindíssimo. O que tivera legião estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em perfeito juízo, são, curado, liberto. Sabe o que é que a chegada daquele homem diz para aquela família? Sem palavras. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que liberta. Existe um Deus que ama. Existe um Deus que cuida. Existe um Deus que sara. Existe um Deus que transforma. Existe um Deus que muda a história. Existe um Deus que faz tudo novo. Existe um Deus que para Ele não existe nada que é demasiadamente impossível que Ele não pode fazer. A chegada dele naquela casa foi festa, foi alegria. E foi a manifestação da glória e do poder de Deus naquela casa. Vai para a sua casa, porque lá todos vão ver o que Jesus pode fazer. Todos vão ver o que Jesus faz. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor sabe. E Ele está falando nesta noite para a casa de oração. Eu sou Deus que mudei a história do gadareno e não assim posso mudar qualquer história. Posso mudar qualquer situação. Posso quebrar qualquer cativeiro. Posso cortar todo laço. Oh, cantarás de canto e Deus. Posso tirar do centro de macumba. Posso tirar das trevas. Posso tirar os demônios. Posso mudar, posso transformar. Posso fazer tudo novo. Recantarás de canto e Deus. Você entendeu porque ele não quis que o gadareno fosse com ele? Porque a obra daquele homem chegando àquela casa era maior que qualquer pregação. Recantarás de canto e Deus. Era maior que qualquer ensinamento. Era maior que qualquer coisa que fosse esperado acontecer naquela família. Então, irmãos, vai para a tua casa. Ele está falando, a casa é lugar de paz. É lugar de verdade. É lugar de libertos. É lugar de quem era, não será mais.
de quem foi, não vai ser mais. O Senhor tem projetos maravilhosos para a nossa casa. O Senhor tem grandiosos projetos para as nossas casas, porque Ele continua sendo o mesmo. Recanto em Deus. Recanto, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo. Que nós vamos nessa noite dizer: Senhor, entra no teu barco, atravessa aí o mar, vem acudir aqui, Senhor. Vem entrar com providência, Deus. Não precisa muita coisa. Vem, Senhor. A tua presença libertou aquele endemoniado. A tua presença, Senhor, vem, atravessa o mar, vem. Porque eu tenho algumas coisas que necessitam da tua ajuda. Eu tenho algumas coisas que necessitam, Senhor, da libertação. Deus, eu posso estar na tua casa te adorando, mas na minha casa precisa de libertação. Eu posso estar aqui, Senhor, mas eu estou necessitado de que lá o Senhor vai acudir a minha casa, vai libertar, vai acudir, vai salvar. Você tem chorado, Deus tem encolhido as tuas lágrimas. As nossas casas estão sedentas da presença, recantarás, decanto em Deus, da presença do Senhor. Da presença do Senhor, eles estão sedentas da presença do Senhor. E ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Não, vai para a tua casa. Porque o que eu vou fazer lá é grande. Porque o que eu vou fazer lá é tremendo. Porque eu vou fazer lá, todo olho vai ver o que eu vou fazer lá. Recantarás, decanto e Deus. Todo olho vai ver, todo olho vai ver. O que andava no vestido, o que andava com cheiro mau, cheiroso, o que andava correndo, dormindo em cima dos sepulcros, vai estar dormindo na sua cama. Recantarás. O que se alimentava lá no cemitério de coisas que todos sabem, vai se alimentar da comida da mesa, do prato da mesa, do alimento normal, porque tem coisas que só Jesus pode fazer. Recantarás, decanto e Deus. Irmãos, tem coisa que só Jesus pode fazer, mas Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Oh, recantarás, decanto e Deus. Eu quero tirar daquela situação, eu quero quebrar aquele cativeiro. Oh, recantarás. Eu quero dar entendimento, porque o meu povo perece por falta de entendimento. Oh, recantarás, decanto e Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti. Irmãos, eu quero muito que Deus fale contigo. A tua casa é lugar da presença de Deus, é lugar de buscar, é lugar de verdade, é lugar de princípios da Bíblia. A tua casa e a minha casa. Nossos filhos precisam ver em nós testemunhos de quem vive segundo a vontade de Deus. A tua casa. Nós precisamos, Senhor. E Deus está falando. Esta é uma noite de reflexão. Essa é uma noite de tomar posse.
do que Deus pode fazer. Oh, recantarás, decanto, e Deus apresenta a tua casa, a tua dificuldade, a tua pequena dificuldade, porque nem se compara a ter alguém no cemitério vivendo no sepulcro. Apresenta, fala, vem Jesus, vem, atravessa o mar, vem que eu estou aqui te esperando. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, minha casa é tua, meus projetos são teus, meus sonhos são teus. Eu quero, Senhor, vem libertar, vem salvar, vem mudar a história, vem fazer tudo novo. Recantarás, decanto, e Deus, em nome de Jesus. Irmãos, não perca essa oportunidade. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui nesta noite. Jesus está passando por aqui. Ele está tendo misericórdia de nós. Recantarás, decanto, e Deus, para fazer algo novo na tua vida, na tua família, na tua casa, na enfermidade, nos de corações duros, nos que não querem ouvir a palavra, que não querem se render, que estão se rendendo ao inimigo. Deus quer operar nessa noite, neste lugar. Glória a Deus. Uma coisa linda foi quando ele disse, vai para a tua casa, se apresenta aos teus, e eles ficarão maravilhados. Maravilhados com o poder de Deus, com o agir, com o milagre, com o renovo, com a mudança. E a segunda coisa que ele fez, vai para a tua casa, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis e toda aquela região quão grandes coisas Jesus lhe fez a todos. E todos se maravilharam. Além de mandar ir para casa, ele disse, sai, vai. Anuncia o que eu fiz, fala do que eu fiz, e almas vão se converter, e pessoas vão ter entendimento, e pessoas vão receber resposta das orações que foram feitas aqui neste lugar. Pessoas serão transformadas, modificadas, novos servos chegarão à casa de vocês. Novos servos chegarão à casa de vocês. Almas se converterão na casa de vocês, na família de vocês. Pessoas serão libertas. Pessoas irão ter prazer de servir a Deus. Pessoas vão buscar intimidade com Deus. Intimidade verdadeira, intimidade do profundo, intimidade do oculto, intimidade do mais profundo. Recantarás. O Senhor quer ir à tua casa. Chama Ele. Fala, vem Jesus, eu estou necessitada. Jesus, eu estou necessitado. Eu estou recantarás, decanto, e Deus, estou necessitada de milagres, de libertação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, maravilhoso, Deus, irmãos, que cada dia, eu quero convidar o Ministério de Louvor para subir, que cada dia nós possamos colocar a nossa família como o primeiro ministério em nossa vida. Ministério não é status, não é luxúria, não é eu posso, não é eu sou. Ministério é trabalho, ministério é serviço, ministério é renúncia.
E ministério é um chamado. Então, que as nossas casas, recantarás de canto, seja um ministério na nossa vida. Que a nossa família seja um ministério, onde a gente possa se dispor para servir, para trabalhar, para ajudar, para buscar, e para que tudo que o Senhor tem na nossa casa se cumpra. Irmãos, eu quero fechar dizendo uma coisa para vocês. Talvez vocês pudessem até me aguentar mais um pouco. Nós precisamos, é urgente, todo mundo está me ouvindo? É urgente que você, ao acordar, recantarás de canto, e Deus, diga assim: Senhor, mais de ti e menos de mim. Mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, na minha família, mais, Senhor, mais de ti, não só cantar, mas viver isso, viver, todos os dias acordar e dizer: Senhor, mais de ti na minha casa, mais de ti no meu trabalho, mais de ti na minha intimidade, mais de ti nos meus projetos, mais de ti, Senhor, nos meus sonhos, e menos de mim. Recantarás de canto, e deu menos de mim. Aleluia. Menos de mim, porque eu reconheço que eu não sou nada, porque eu reconheço que eu não tenho nada, porque eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode, e Ele quer fazer. Ele quer fazer, porque Ele é o mesmo. Ele continua fazendo. Recantarás de canto, e Deus, até aqui me conduziu o Senhor. Se tiver mais, fica para domingo. Recantarás de canto, e Deus, maravilhoso, 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 maravilhoso.